Olá, seja você aluno, aluna ou profissional, seja muito bem-vindo ao canal do Jari. Finalmente trazendo aqui a última aula de pilar na nossa casa de concreto armado 1. É um pilar que recebe, no caso, uma viga em balanço. A viga, ela se projeta em balanço e esse sempre vai ter um último pilar. Sempre vai ter algum pilar ali que vai ser o último antes, no caso, do balanço iniciar. Lembrando que no balanço, você sempre tem momento fletor, no caso, ele lá na ponta ele é nulo e ele aumenta em relação ao apoio. Isso aqui você tem que saber, seja engenheiro de obra, engenheiro no caso que apenas trabalha na obra, que não trabalha com cálculo propriamente dito, é importante você saber ter essa noção dos diagramas de momento fletor. Então nesse cenário o pilar ele é o último e acaba tendo esse momento fletor ali do balanço, no caso na quina, né, na junção da viga com a coluna, você vai ter ali a rigidez moldada pelo momento de inércia da coluna com a viga. Quando você coloca isso num programa de cálculo para gerar os esforços, você tem a carga e em função da rigidez da coluna, em função do momento de inércia da coluna, em função do momento de inércia da viga, você acaba tendo ali uma rigidez e você calcula pelo método dos deslocamentos, você calcula esse pórticozinho, ou pelo método de hard cross, e esses dois métodos levam em conta a rigidez. Eu vou trazer aula sobre isso, sobre análise estrutural, estou devendo para vocês. Eu vou criar uma playlist de análise estrutural para ensinar vocês a calcularem pórticos e vigas pelos métodos de deslocamentos e pelo método de hard cross. Vocês podem colocar esses métodos no Excel. Então com essa aula de hoje, eu vou trazer o outro gráfico, o outro ábaco para dimensionamento de pilar, de coluna. Para pilar, no caso coluna, você precisa desses ábacos. Esses ábacos eu extraí, no caso, da época dos livros do José Carlos Susequim, que é um dos maiores calculistas do Brasil. Era o livro que estava em voga na minha época de aluno, né, 2000, 99, 2000, 2001, 95, 96, 97, 98 e 2000, 2001. Nessa época, né, de faculdade, eu tinha esses ábacos e desse livro que estava em voga na engenharia na época. Tem um outro livro de um colombiano que me falha a memória agora. Esse colombiano todo mundo conhece assim no meio da engenharia. É um outro livro que traz ábacos de colunas e ábacos para pontes também. Acaba fugindo a memória o nome dele. Mas ele está bem aqui na cabeça, mas eu não me lembro agora. E o Sequin é o outro. Então é outro ábaco que eu uso no dimensionamento de colunas para casas, para prédios. Então eu trouxe o ábaco nas duas aulas anteriores, as duas partes de um mesmo ábaco que eu utilizo, ou mesmo, no caso, mesmo o único ábaco que que eu utilizei nas aulas anteriores é um tipo de ábaco que eu uso no dimensionamento de casas. E nessa aula de hoje eu vou trazer um outro ábaco. Esse outro, ele se divide em duas partes, ele é grande, se não falha a memória. E eu vou trazer. Então enfim, com essa aula de hoje, você fecha o leque dos dois ábacos que eu utilizo no dimensionamento de colunas. Lembrando que o ábaco, a definição do ábaco é em função da disposição das armaduras que você coloca no seu pilar. Se vê o pilar, no caso, em planta baixa, se você vai concentrar as armaduras mais nas partes extremas. No caso de um pilar em balanço, eu vou procurar concentrar as armaduras mais nos extremos, né, nas partes, né, no binário, né, na tração com pressão ali das barras. Eu vou procurar concentrar mais nos extremos, alinhado, no caso, com o balanço. Nas laterais do pilar, se eu não tiver balanço, tiver uma viga passando de modo normal, bem apoiada, eu coloco ele uniformemente distribuído, as armações, e por fim, acabo concentrando mesmo, mas nos extremos, como vou mostrar hoje. Então, o ábaco, a escolha do ábaco é em função da arquitetura, da disposição das armações que você coloca no seu pilar, visto em planta baixa, na seção transversal do seu pilar. Ele não depende se o pilar é engastado, de canto, não depende de nada disso. É em função da disposição das armaduras. Então é outro ábaco que eu tenho para mostrar para vocês e eu não tenho mais nada para mostrar. São os dois ábacos que eu utilizo no dimensionamento de casas, de prédios, e você agora fica completinho com essa aula de hoje, e ainda mais com um caso bacana para fechar esse assunto de pilares nessa casa número 1, de um pilar cuja viga ela se prolonga, ela continua em balanço a partir dele. E a partir dessa aula eu fecho colunas e vou ficar devendo para vocês as fundações em sapatas. Vou ver como é que vai. Se eu vou arrumar um relatório de sondagem e vou trazer as fundações das sapatas
ou talvez de estacas. Vou pensar. Talvez eu traga sapatas. Eu não trouxe sapatas ainda no nosso canal. Eu vou trazer talvez sapatas nas aulas de fundações que estão por vir. Assim, vamos dar início à nossa aula de hoje. Projeto da Casa 1 de concreto armado, aula de número 22. É a última aula referente a pilar, é o pilar P7. Ele aqui em planta baixa, você vê o pilar em planta baixa bem, eu vou trazer mais detalhes. Ele é o último, no caso aqui, antes da viga continuar em balanço. Isso aqui é uma varanda que o cliente pediu em balanço, tem o primeiro piso, no segundo piso, o cliente pediu aqui uma varandinha em balanço. Então o arquiteto pede, a gente tem que atender como calculista. A gente faz nossas ressalvas quando necessário, os limites de espessura de pilar, sempre largura mínima de 15 centímetros para pilares e essas coisas assim. Mas no geral a gente atende, a gente está aqui para calcular mesmo e atender. Adoro balanço, eu estimulo muito os arquitetos a usarem balanços em seus projetos, muito mesmo. A coisa que eu mais amo é balanço e o que eu não admiro em balanço é quando o projetista ou o engenheiro ele usa tirantes. Aí você acaba com a beleza, com a plasticidade. Mas você nota que o pilar P7 está aqui, a viga continua em balanço, tem as cargas e tudo mais. Então nosso pilar P7, esse pilar de hoje, iremos dimensionar ele e usar o segundo tipo de ábaco, que eu extraio do livro Sisequim. Eu acho que ele é dividido em duas partes, com um ábaco grande, mas é o segundo ábaco que eu utilizo. Mesma metodologia das aulas passadas, apenas é outro tipo de ábaco para poder fechar o leque para você. Ó. Meus dois livros eu deixo à sua disposição pela editora Oficina de Textos, à esquerda de Metálicas, à direita de Pavimentos Industriais e Concreto, todos feitos de modo passo a passo, como eu apresento aqui no YouTube para você, calcado em casos reais. Não abro mão de trazer projetos aplicados a casos reais. Não vou trazer casos didáticos nunca. Só quando realmente não tiver outra forma, eu tenho que trazer um caso didático criado pela minha mente. Mas os livros se calcam em casos, detalhes, muitos desenhos extraídos dos meus projetos. Muitas fotos, não é à toa as fotos, foram mais de 2.000 fotos nesse livro de metálicas, onde eu selecionei as 400 melhores para poder evidenciar, mostrar o caso. Você tem que saber o que a gente está fazendo. Então isso estimula o aluno. Na minha época de aluno isso me faltou muito, encontrar livros que se calcassem em casos reais. E no item 1, geometria do pilar P7, uma breve apresentação. Então, a geometria do pilar P7. É a nossa planta baixa aqui da casa. Você tem a planta baixa do pavimento, talvez seja o piso do pavimento, é o piso do pavimento 1, onde as vigas eu chamo de C, que C chama de cinta, né? Cinta, viga de piso, chama de C. Mas é uma viga normal. Eu dimensiono a viga normal, calculo laje normal, não interessa se vai ter esse terreno aqui embaixo compactado, é a cinta, né, o piso, tá sobre o terreno, mas eu calculo as vigas e as lajes de modo independente. Quem vai se apoiar no terreno é a sapata. No caso, os pilares transferem para a sapata e as sapatas para o terreno. As minhas vigas e lajes eu não faço como a maioria dos engenheiros. Vou dizer a maioria, porque a maioria dos projetos eu vi assim. Muita gente usa, a maioria, né, não usa laje, usa o concreto farofa. Então você acaba tendo apenas a viga. E alguns engenheiros usam a viga apoiada no terreno. Isso eu não faço. Você pode ter um bolsão de ar, uma região mal compactada. Eu prefiro não fazer isso. Então eu calculo as vigas e lajes como independentes. Enfim, nosso protagonista de hoje é o pilar. Ele tem 15 por 30, 15 a largura, né? 30 é o comprimento. Chama assim, comprimento, vendo em planta, né? Então 15 por 30, botar assim, a dimensão menor 15, a largura, e a dimensão maior 30. Chama aqui largura e altura. A altura a gente pensa mais no pé direito do pilar. Mas em relação à seção transversal, se olhar a seção transversal do pilar, a largura é 15 e a altura é 30. A mínima dimensão de pilar que a norma recomenda é 14 centímetros, eu sempre uso 15. Alguns arquitetos já me pediram para usar 9, 8, para poder facilitar, porque o custo do mineiro de um bloco, de um tijolo de 6 era mais barato. E me pediram para usar um pilar com espessura menor de 9, para poder casar ali com o fechamento direitinho, com argamassa, revestir chapisco. Eu falei, não, isso aqui é um dos únicos casos em que
eu realmente defendo a engenharia e falo, não, eu não aceito, meu pilar tem que ter no mínimo 15, seja para casa, para prédio, simples, casa de um andar, 2 andares, não importa, pilar no mínimo dimensão 15. E aqui lá em cima, no caso, aqui é o primeiro pavimento, no segundo pavimento, no segundo piso, você vai ter lá em cima a varanda. Então no primeiro pavimento você indica a linha tracejada o que vai ter lá em cima. Você pode indicar a linha tracejada o que está por vir lá em cima, a projeção lá de cima. E lá em cima, no segundo pavimento, você indica por linha cheia. Então, sempre estude essa questão de casamento das plantas, o que vem em cima, o que está por baixo. Se situe. Quando o mestre de obras, ele não souber, vai no canto, chama ele direitinho. Eu já fiz isso. Quando eu vi o mestre de obras uma vez, iniciando a carreira, tinha uns 40 e poucos anos, ele não sabia ler planta. Eu chamei ele no canto direitinho e sempre ensinava para ele um pouquinho todo dia. Eu acho que esse é o nosso propósito. Não tem que humilhar ninguém, não tem que gritar com ninguém. Então aqui nosso pilar P7, a projeção lá em cima da varanda. Essa é a região de estudo do pilar P7. Então aqui eu fiz um recorte mostrando a planta do primeiro piso. Aqui a planta do segundo piso. Então o pilar P7, note que ele aparece aqui e não tem projeção de viga lá no pavimento térreo. No piso 1, primeiro piso, não tem viga, cinta. A cinta ela não continua. No segundo piso, a viga lá em cima, ela continua, que eu chamo de V, né? Viga do segundo piso em diante, terceiro piso, quarto piso, eu chamo de V. Uma ideia bacana é você chamar V101, a viga do primeiro piso, do segundo piso, V101, V801, V401. O terceiro piso, V201, ou chamar 300, né? Terceiro piso V301, segundo piso V201. E a viga do primeiro piso pode chamar de V101, se você quiser, V101, para poder criar essa metodologia com base no 100, 200, 300, onde o 100 é cada número. Pode fazer isso? Pode, não tem problema. Ou chama de V1, V2, V3, C1, C2, C3 e assim por diante. Então, pela P7, ele lá em cima, ele vai ter a viga V8, é uma viga contínua, ela tem aqui os tramos, ela tem aqui um tramo, o segundo tramo, letra B, terceiro tramo, letra C, e o quarto tramo aqui, no caso, a letra D. Note que o tramo, ela se refere aos apoios. A viga, ela vem em balanço, se apoia nesse pilar, então tem um tramo. Aqui ela se apoia entre dois pilares, é outro tramo. O C, entre dois pilares, outro tramo. Ah, Jari, mas tem aqui a viga V2. Mas a viga V2, essa viga 8D, ela não se apoia na V2. A V2 aqui, ela está descarregando na viga V8. Então esse trecho lá atrás, que não vai ser objeto da aula aqui de hoje, a viga V8 ela segue em balanço, no caso, então ela tem um apoio aqui e o extremo em balanço. Então é um tramo só. Não se engane de ter vigas chegando e confundir com apoio. Você tem que também saber qual viga vai se apoiar em qual. Como é que a gente sabe? Isso aqui é um exercício que você faz quando você está bolando, criando a planta, qual viga vai se apoiar em qual e ter noção se isso aqui vai pesar muito ou não. Lógico, no cálculo você vai constatar. Mas no balanço você vai ter a viga V1 chegando na V8, não tem jeito, a V6 chegando na V8. E às vezes eu posso criar uma viga intermediária, tipo a V2, chegando no balanço também. Então a viga é dotada de dois balanços, um aqui na parte esquerda e o outro na parte direita. Esforços solicitantes. Esforços solicitantes nominais, então você tem que... eu fiz aqui no F2, programinha do Luiz Fernando Marta. O livro dele, recomendo o livro do Luiz Fernando Marta para análise estrutural. Você tem aqui do nível 3 ao nível 6, o nível 0 ao nível 3 e nível -1 ao nível 0. Aqui é a profundidade da sapata. A sapata eu costumo colocar 1,5, 1,6. Aqui no cálculo, eu faço no cálculo de modo geral, eu considero lá 1 metrinho no F2. Como ainda não recebi relatório de sondagem, eu costumo considerar pelo menos 1 metro aqui. Quando eu receber relatório de sondagem, eu sei onde a sapata vai ficar, então eu coloco direitinho 1,5, 1,6. Mais 1 metro pelo menos eu coloco aqui embaixo para efeito de análise estrutural. Então do nível 3 ao nível 6, o pilar P7 ele tem um fletor em torno do eixo X de 1,73 toneladas-metros, e em torno do eixo Y 0,63 toneladas-metros. E a carga sollicitante no pilar P7, aqui muito cuidado, você tem sempre duas cargas para a carga normal, a carga no caso axial. Uma
você vai ter aqui o balanço, a viga do balanço está descarregando no pilar P7, e entrando e saindo da sua tela, você tem outra viga. Pela planta baixa tem outra viga descarregando no pilar P7. Então, muito cuidado isso aqui. Você pode engolir mosca. Espero que não, mas crie esse checklist. Que todo pilar, se você fizesse manualmente o cálculo, como eu costumo fazer, usar um programinha 2D, você tem que saber as cargas descarregadas por uma viga e pela outra viga cruzando o pilar. A maioria dos pilares vai ter duas vigas, se não, a maioria dos pilares vai ter duas vigas, mais de 90%, se não 100% dos pilares, em casas normais, acabam tendo duas vigas, cruzando ele. Daqui no nível 0 ao nível 3, você tem aqui as cargas também, momento fletor em torno do eixo X, momento fletor em torno do eixo Y. Note que em torno do eixo X, o momento fletor é maior. Faz sentido? Faz, porque você tem um balanço. Então, ainda bem que não ficou tão alto, porque é um balanço assim razoável. Eu não lembro ele pela planta baixa se eu coloquei a dimensão, mas tem nas plantas da casa inicial essa dimensão da viga. Seria o que? 5 metros? Alguma coisa do tipo, é um balanço bom. E lá embaixo você vai ter de menos 1 a 0 metros a carga axial e também momento fletor, momento solicitante. Todo pilar vai ter momento fletor nas duas direções. Por menor que seja, não negligencie. Calcule os esforços dos pilares. Momento fletor e esforço normal. Não dimensione casa considerando só esforço normal. Todo pilar, seja de madeira, de metálica, de concreto, todo pilar para mezanino, um mezanino simples, um prédio complicado, todo pilar vai ter momento fletor. Seja de quina, de centro, não importa. A menos que você crie uma rótula. Você, em alguma viga, você cria uma rótula naquele pilar. É um mecanismo que você pode criar em metálica, por exemplo, e você não criar momento fletor. De uma viga você cria uma rótula. Muita gente faz isso para pilares de periferia, acaba criando uma rótula no apoio final de uma viga contínua, no final cria uma rótula, para não criar momento fletor. É um artifício de cálculo. Eu coloco tudo engastado e acho mais fácil assim, mais seguro. Mas todos os dois métodos funcionam. Então, aqui são esforços nominais, ou seja, não ponderados. Eu não multipliquei ainda por 1,4, 1,5. No concreto armado, no caso dos esforços ponderados, você multiplica por 1,4. Né? Carga, no caso, carga total por 1,4. Eu acho que ela tem lá as equações que ela usa 1,1 para material, 1,4 para carga acidental, 1,35 para carga acidental. Não me recordo de cabeça. Eu multiplico tudo por 1,4, que está o total de carga permanente, acidental, tudo junto. E eu multiplico tudo por 1,4. Mas se quiser fazer direitinho, tem as equações da norma, que ela traz as hipóteses, que ela traz os coeficientes para carga permanente, para carga acidental, carga de vento e assim por diante. Para casa, quando a casa tem um comprimento que é pelo menos 60%, digamos assim, vou botar aqui, quando ele é muito, 60%, digamos assim, quando a largura da casa, a relação largura-comprimento da casa em planta baixa, ela tem uma boa conformação, tipo, o comprimento é cerca de 1,6 maior do que, no máximo, 1,6 da largura, alguma coisa assim. Tem uma relação dessa que eu faço. Tem uns livros antigos, um livro antigo que falava sobre isso. Quando a relação da casa tem um comprimento da casa que é cerca de 1,6, no máximo 1,6 em relação à largura, você não precisa considerar carga de vento. Para casas de 1, 2, 3 pavimentos, eu não considero carga de vento. Para concreto armado. Metálica e madeira eu sempre considero carga de vento. Para casas de concreto armado, quando o comprimento dela é cerca de 1,6 no máximo, a sua largura, eu não considero carga de vento lateral. Para prédios, sim. De prédios, se for um pouco mais achatado, um pouco mais em forma de linguiça, né, um pouco mais retangular, a largura é menor, você acaba tendo quase que um paredão ali, ou próximo disso, aí eu considero carga de vento. Para 3, 4 andares em diante, considero carga de vento. Mas para casa de 1, 2 pavimentos, eu não considero carga de vento. Para concreto armado. Para madeira, sim. O telhado de madeira de uma casa, eu considero carga de vento. Então aqui tem os esforços ponderados, eu multipliquei tudo por 1,4, todos os nominais eu multipliquei tudo por 1,4. E o nosso objeto de estudo, quando você dimensiona o pilar, eu tenho que dimensionar para os 3 trechos, Jari? Sim. Tem que dimensionar a seção do pilar para esse trecho, para esse e para esse. Nessa aula de hoje, eu pincei esse trecho mais crítico. Ele tem uma carga acidental de a carga normal de 23. E lá embaixo tem 25 na base.
mas o momento fletor dele é mais alto, 2,14, lá embaixo 0,92. Ah, mas aqui em cima já ele tem 2,42 de momento fletor. E o esforço normal é menor, mas o momento fletor ali é maior. E aqui 0,59 meio que fica balanceado, esse momento fletor em torno do eixo Y meio que balanceado. Mas o momento fletor em torno do eixo X, ele é mais crítico lá em cima, levemente mais crítico lá em cima do que aqui no primeiro pavimento. E a carga normal é mais crítica lá embaixo, sempre vai ser, né? A base do pilar sempre vai receber mais carga. A carga vai reduzindo, né? Do último pavimento para o pavimento intermediário, para o pavimento de base. E o momento fletor é muito relativo, depende se tem balanço, se tem cargas, depende de uma série de coisas. Mas assim, o correto é você pegar esse pilar e você dimensionar para esse trecho, para esse, e ver as armaduras que compõem esse trecho, esse, e usa o valor mais crítico para o pilar todo. Não precisa ficar variando a armadura para um pilar de uma casa de 2, 3 pavimentos, um prédio de 3, 4 pavimentos. Não precisa. Usa a armadura toda. Então pega a armadura que você encontrou máxima aqui, em cada trecho, e usa a que deu valores mais grosseiros, mais conservadores. Dados do pilar P7. Então aqui o pilar P7, dados geométricos, ele tem, no caso, 30 centímetros de altura, 15 centímetros de largura. Assim, vendo a seção transversal, chama largura e altura, em relação à seção transversal. Então, estribo, eu adotei 5 milímetros para efeito de estimativa, estou dimensionando. Eu não sei o que, é que vai dar aqui. A gente calculou os esforços, e aqui vou começar a dimensionar. O vergalhão, 12,5 para pilares. Para casa, eu sempre procuro limitar um leque de, no máximo, 3 tipos de barras. Por exemplo, 5 milímetros, às vezes 4, 5 milímetros, 6 milímetros, 10 milímetros e 12,5. No máximo 4, 3 ou 4 barras no caso. Eu digo 4 porque 6,35 acabo usando para laje. 5 milímetros para laje é muito pouco. Já usei laje com 5, ela resiste, mas quando você pisa na barra de 5, ela amassa. Então 6,35 milímetros para laje é o ideal. Então 4 tipos de barra de aço é o que eu uso. Eu não fico fazendo essa salada de 6, 7 tipos de barra de aço para fazer uma casa. A gente sempre tem que pensar no armador, no caso, e no rapaz, e no carpinteiro da obra. Né? O carpinteiro, no caso, faz a forma e o armador que faz as barras de aço. Sempre pense nele, porque a barra que sobra de 12,5, ele tem 12,5 para utilizar. Se sobrar uma barra de 15,8, 16 milímetros de diâmetro, vai usar onde? Só tem uma viga, às vezes, com 15, 16 milímetros. Então, e para pilar, o mínimo diâmetro que eu utilizo é botar assim 12,5 milímetros para pilar, 10 milímetros no mínimo para pilar. Mas eu procuro usar 12,5. Mas se eu tiver um mínimo para utilizar, não menos do que 10 milímetros para barra de vergalhão de pilar. E para viga, a dimensão mínima que eu uso é 10 milímetros. Mínimo, posso usar 8 milímetros, nem trabalho com barra de 8. Mas se for preciso numa viga usar barra de 8 milímetros, talvez utilizaria. Mas para viga, 10 milímetros ou 12,5. E para pilar, a partir de 10 milímetros ou 12,5 também. Esse é o mínimo assim que eu uso da minha cabeça, com base na experiência, o cálculo, dimensionamento, questão de segurança, para poder evitar transtornos futuros. Já vi pilares com armadura de 8 milímetros, eu não faço isso. Então, a armadura mínima para pilar vergalhão principal, 10 ou 12,5 milímetros. Aqui estou estimando 12,5, cobrimento do concreto de 4 centímetros, altura, no caso, total do pilar. A altura total do pilar é uma coisa, o D é a altura de cálculo. Para você calculista, o que interessa é a altura de cálculo. A altura ela é útil para a gente lidar com arquitetura, interferências e quantitativo no caso de material. A altura D de cálculo é que você usa no dimensionamento do pilar. Então o D nada mais é do que a altura total, o H, menos o cobrimento do concreto, 4 centímetros. Então, se é uma obra de qualquer obra, hoje em dia, seja ela urbana, marítima, eu uso cobrimento de 4 centímetros. Concreto de 30 megapascal, FCK 30 megapascal e um cobrimento de 4 centímetros para proteger bem as armaduras. Esse estribo eu botei aqui 5 milímetros. O estribo não tem tanto efeito assim de esforço. 5, no máximo 6 milímetros para estribo. Vergalhão 12,5. Como é um pilar que está numa região de balanço, você também tem que pensar assim. É um pilar de periferia que está recebendo 2 vigas, não tem muito
não tem muito protagonismo, vou botar assim. Então você pode usar um pilar com armadura de 10 milímetros, mas é um pilar que tem uma viga seguindo por ele em balanço, então eu partiria de 12,5. Então pense também nesse contexto. Ah, se fosse uma ponte, nem pensar, vergalhão de 16 milímetros na certa. 12,5 mínimo, minimoro, 16. Pense também no contexto. Não é só fazer o cálculo, passou ou não passou. Pense também, poxa, 12,5 está seguro, passou com 12,5, tantas barras, mas é seguro usar 12,5 no pilar, eu não teria que usar menos, usar mais, enfim. É um critério seu. Então, a altura de cálculo eu encontrei 24,88. Eu arredondei para baixo 24, porque quanto maior a altura, melhor para o cálculo. Então, quando eu encontro a altura de cálculo, as casas decimais, eu arredondo para baixo, para ficar mais conservador. Pode considerar 24,88? Pode. Eu arredondei para baixo para facilitar aqui a aula. Então, o D igual a 24 centímetros, fica mais conservador, apenas arredondei. Propriedades geométricas. Área, momento de inércia, radiação. Isso aqui tem que estar no sangue, na mente, no osso do engenheiro, na alma do engenheiro ou da engenheira. Área, né, base vezes altura, tudo em centímetros, no caso. Momento de inércia, BH3/12 para elementos retangulares ou quadrados. Então, 15 vezes 30 ao cubo, perdão, ao cubo. BH ao cubo sobre 12. Então, a largura vezes a altura ao cubo sobre 12. Encontrei 33.750 centímetros a quartas. É importante você ter noção desses valores. Nossa, que valor alto, que valor baixo. É importante ter noção. Momento de inércia em torno do eixo Y, note como é que a diferença é grotesca. 8 vezes 4, 32. 4 vezes de diferença aqui, um pouco mais do que 4 vezes. Então você tem aqui a largura ao cubo, que você inverte, vezes a altura, dividido por 12. Então, em torno do eixo Y, em torno da largura de um pilar, o momento de inércia é sempre menor. Então você sempre tem mais fragilidade em torno do eixo Y do que em torno do eixo Y. Em torno do eixo X é sempre. Então, eu nunca vou colocar um pilar de lado para receber uma viga e continuando em balanço. Eu coloco o pilar, a altura dele alinhada com a viga que vai seguir em balanço. Muito importante isso aqui. Não trouxe nenhum desenho aqui sobre isso, acabei pensando nisso aqui agora. Mas sempre alinhe a altura do pilar, no caso, com a viga em balanço. Por quê? Questão de gosto, não. Porque o momento de inércia ele é maior em torno da altura do pilar. Olhando ele em planta baixa. Radiação, tem que saber de cabeça. Raiz quadrada, no momento de inércia, dividido pela área. Tem que saber de cabeça. Em torno do eixo X e em torno do eixo Y. Então, quanto maior a radiação, melhor para o pilar. Para viga, ela ajuda, mas para pilar ajuda muito mais. Eu sempre procuro ter pilares com bons radiação, no caso, nos dois sentidos. Em torno do eixo X e em torno do eixo Y. Radiação é importantíssima, em metálica. É por isso que em metálica eu não adoto o perfil W de viga para coluna. Não adoto, porque o perfil W tem uma radiação em torno do eixo Y menor do que a radiação de um perfil H, um perfil HP. Então, em metálica eu uso o perfil HP, o perfil H, ou uma coluna CS, coluna soldada, no caso, formato de H, não formato de I. Porque a radiação para um perfil H em torno do eixo Y é maior do que de um perfil I. Então, a altura do pilar, é importante ter esses croquis na sua memória de cálculo. O pé direito é importantíssimo você aferir, conversar com o arquiteto ou arquiteta para poder definir o pé direito estrutural, o pé direito arquitetônico. Um colega até me corrigiu na primeira aula, eu trouxe o pé direito estrutural e indiquei de forma errada, indiquei o pé direito estrutural como se fosse isso aqui. Mas o pé direito estrutural ele é, na verdade, de topo da laje de piso até o topo da laje de teto, vou botar assim. Então, 300 centímetros, 3 metros. Para casas, costuma ter nessa ordem 3 metros, 3 metros e 10. Aqui o valor de K, para qualquer estrutura, seja metálica, madeira, concreto, você tem pilares travados em cima e embaixo, as vigas, travando eles, tanto na base quanto no topo, nas duas direções. Eu acabo usando sempre o valor de 1, Kx e Ky igual a 1. Aqui o balanço, uma região muito séria, cada um no seu quadrado. O engenheiro calculista tem que fazer essa parte do cálculo, o empreiteiro tem função importantíssima na obra, peça-chave, o mestre de obras, o operário, respeito demais os operários, o arquiteto, a arquiteta, o carro-chefe da reunião é o arquiteto, a arquiteta. Mas quando o arquiteto ele quer fazer o projeto sem projeto estrutural e pede para o mestre de obras dele fazer a estrutura, ou vende isso para o cliente, ou não informa para o cliente, o arquiteto tem o papel mais importante na construção civil. Ele é o carro-chefe da reunião. Respeito muito. Ele é o nosso mediador com o cliente.
Então, todo arquiteto começa por ele. Ele tem que, no caso, guiar o cliente nesse sentido. O senhor vai precisar, ou a senhora vai precisar, de um projeto estrutural. Esse é projeto arquitetônico. Ah, mas eu posso fazer a casa por aqui? Não. Você agora precisa contratar um engenheiro estrutural, um calculista, para poder fazer o cálculo da estrutura da sua casa. E também precisa pedir relatório de sondagem. Isso aqui é obrigatório. Todo engenheiro, todo arquiteto, arquiteta, se você que me assiste como arquiteto, que tem um colega arquiteto, arquiteta, converse sobre isso com ele. Lembre sobre esse papel importantíssimo dele. Eu já vi arquiteto fazendo sem estrutura, sem planta de estrutura. E fissuras e trincas, deformações à vontade. Isso é muito ruim, é muito triste você ver o cliente passando por isso. E empreiteiro, de modo geral, ele não faz. De modo geral, eles não fazem balanço. Os que fizeram balanço, alguns casos, eu vi desabando. Laje desabando. Isso é muito triste, isso aqui não é para comemorar. Então, o empreiteiro, você tem um papel muito importante na obra. Você tem uma empresa, contrata para as estruturas. Ah, a casa eu faço há 20 anos, a armação, não sei qual a armação que usa. Não, para casa tem que ter projeto de estruturas. Tudo tem que ter projeto de estruturas. Contrata um engenheiro. Uma casa é o quê? R$4.000, um preço de um projeto de uma casa de 200, 300 metros quadrados. Quanto custa um mês de um operário de obra? A casa como um todo, o seu soldo, o seu lucro final vai ser muito mais do que isso. Relatório de sondagem, o quê? R$2.000, R$1.800, um furo. Quanto é isso comparado com a segurança da sua família? Então, com balanço não se brinca. Então, aqui é flambagem. Índice de flambagem, propriedades geométricas. Você tem aqui o comprimento, no caso. Eu não chamo de H, para flambagem eu chamo LX, LY. No caso, são os comprimentos. O que é LX, LY? L é o comprimento, é a distância entre pontos de contenção. É o mesmo conceito lá em metálica e madeira. Então, meu pilar está travado embaixo, está travado em cima. A distância de travamento embaixo e em cima é de 300 centímetros, ali no primeiro pavimento. No segundo pavimento também tem 300 centímetros, entre o travamento da viga embaixo. Então o pilar ele segue da fundação até lá em cima. Ele teria 6 metros de altura. Mais lá embaixo 1 metro, ele teria 7 metros de altura. Mas você não conta 7 metros de altura aqui. Você coloca o comprimento, no caso, travado, né, na direção X, ele é travado embaixo e em cima, embaixo e em cima, ao longo do seu comprimento, altura total de 7 metros, e tem vários travamentos. Qual é o travamento ali que eu estou estudando naquela zona intermediária do primeiro pavimento? É de 3 metros. Pode ter caso de que tenha diferença? Pode ter algum caso que você tenha um prédio em que ele tenha 6 metros aqui de pilar livre em relação ao eixo X, não travado, 6 metros. Em relação ao eixo Y, pode ter travamento a cada 3 metros, a cada 2 metros. Pode variar sim. Às vezes um saguão um exemplo de um hotel, ele pode ter um travamento no eixo X a cada 6 metros, no eixo Y a cada 3 metros, 6 e 3. Então preste atenção para você sempre saber o comprimento, a distância entre pontos de condição lateral para X e para Y. Kx e Ky sempre igual a 1 quando tem travamento lateral. Se para ele for livre no topo, você tem que usar aqui 2,1. Muito cuidado. Aqui é para casos de corriqueiros, travados em cima e travados embaixo. Radiação, em torno do eixo X, em torno do eixo Y. Então, quanto maior a radiação, ele entra no denominador. Menor vai ser o índice de flambagem, lambda. Então, Kx e Ky igual a 1, o Lx e Ly 300 para ambos. E o lambda deu abaixo de 40, no caso para o X. É um pilar, quando o lambda dá abaixo de 40, ele é chamado de pilar curto. Quando o lambda dá abaixo de 90, entre 40 e 90 é o pilar médio. Acima de 90 é o pilar esbelto, perigosíssimo. Mas para Y, ele me dá um lambda de 70. Ah, mas Jair, seu pilar está muito antieconômico, está com abaixo de 40. Não, o que conta é o pior caso. O pior caso ele governa. Então, em torno do eixo X está abaixo de 40, mas se em torno do eixo Y está acima de 40, está dando 70, quem governa é 70. Não vai ser 40. Ah, qual é o lambda do seu pilar? O lambda do pilar é 70. Não é mais 35 ou 34. Então, entre 40 e 90, antigamente era 80 esse limite. De um tempo para cá, a norma mudou para 90. De alguns anos para cá. E aqui, entre 60 e 80, é o caso mais comum do dia a dia. Mas assim, entre 50 e pouco e 80, entre 50 e pouco e 70 e pouco, são os casos mais comuns do dia a dia. Então, satisfazem os dois valores. Esse é o primeiro passo. Essa equação aqui você pode ensinar para o seu colega arquiteto ou arquiteta. Ele vai te agradecer muito.
para o arquiteto já saber se o pilar dele está muito esbelto ou não. Ele já te ajuda, é um pré-cálculo que ele pode fazer. Eu já ensinei isso para arquitetos, eles adoraram. Eles aprendem na faculdade, mas acabam não utilizando. Leva para o seu colega arquiteto, ele vai te agradecer pra caramba. Então aqui, mais uma vez, reforçando, isso aqui sempre é ponto para reforçar, nunca é demais. O lambda, quando ele for acima de 90, é um pilar esbelto, super esbelto. Tem como calcular? Tem, mas é perigoso. Não faça isso. Então, o lambda abaixo de 40 é muito antieconômico. Muito, muito antieconômico. Não tem razão de ser. A gente sempre dimensiona para lambdas entre 60 e 80. Vou botar assim com regra geral. Num cálculo normal, você já tem noção ali da altura, da dimensão do pilar, 15 por 30, para 300 centímetros de altura. Com o tempo você vai pegando isso. E você acaba fazendo... Quando vai aferir, você vê que seus valores ficam entre 60 e 80 na maioria dos casos. Então, a maioria dos casos do nosso cotidiano fica aqui entre 60 e 80. Raramente vai ser esbelto. Tem pilar esbelto? Tem. Quem já foi no Nordeste, nos anos... década de 90, eu via muito pilar em prédios, na orla, esbeltos a super esbeltos. Bota assim, esbeltos, entre 90 e 120 de lambda. Mas com concreto de FCK muito alto, acima de 80 megapascal. Quando o concreto ele fica acima de 50 megapascal, a gente chama de CAD, CAD. CAD é concreto de alto desempenho. E eu já encontrei, a gente via muito isso, era muito comum na cidade de Natal, você ter pilares entre 40, perdão, acima de 80, 90, 120 megapascal, valores bem altos. Quando você tem um concreto FCK muito alto, você, no caso CAD, você pode reduzir a dimensão do pilar. Mas exige uma mão de obra muito especializada. Não faça o CAD sozinho, concreto, acima de 50 megapascal. Não faça com uma equipe não treinada. Nesse sentido que eu falo assim, sozinho, é uma equipe não treinada. Tem que ter curso, tem que ter treinamento, tem que ter atestado, tem que ter tudo certificado para poder uma equipe trabalhar com o CAD. Não faça isso. 30, 40 megapascal pode trabalhar, vai reduzir um pouco a seção, mas a gente fica em torno disso, 15 por 30. Um pilar sempre procure respeitar a dimensão menor dele. Seções de extremidade. Primeira hipótese, você tem aqui o EAX, BW sobre 30. Então tem a largura dividido por 30, você encontra a excentricidade em torno do eixo X. Eu sempre uso a excentricidade mínima de 2 centímetros. Encontre a excentricidade. Deu abaixo de 2, eu utilizo 2. Calcula, para a primeira hipótese, EAX, calcula o NI, esse Vzinho chama de nu, é o ND solicitante dividido por A vezes B vezes FCD. Aqui é substituição direta de fórmula, pode botar no Excel. FCD, FCK sobre gama, pega o FCK do concreto, sempre alto 30 megapascal, divide por 1,4, encontra 21,43 megapascal, o FCD. FCD é a resistência do caso de compressão do concreto de cálculo, de projeto. Você não entra com FCK na fórmula, entra com FCD sempre. 15 por 30 as dimensões do pilar, o ND solicitante, naquela região de interesse, né, do primeiro pavimento que eu estou dimensionando, o ND solicitante é de 23,67 toneladas. Encontrei o NU, né, esse Vzinho, 0,246. Ainda na primeira hipótese, calculo agora o valor de mu, que é esse U, a gente chama de mu, o X, né, U igual ao B, é igual a MD solicitante sobre AB ao quadrado FCD. Substitui o valor de MD, o esforço monofletor em torno do eixo X por 15 vezes 30 ao quadrado, vezes, no caso, o FCD, que a gente já calculou, e o X é igual ao B, que é igual a 0,074. E o Y é igual ao A, só muda aqui, no caso, AB ao quadrado, ele passa ao quadrado vezes B. O ND solicitante, no caso, ele entra multiplicando pela excentricidade, é uma outra hipótese, no caso, e ele se soma, no caso, ao aumento fletor, no caso, aplicado na outra direção. Se para o X a gente usa aumento fletor, no caso, em torno do eixo X, para o Y você usa aumento fletor em virtude, fruto dessa excentricidade, somado ao aumento fletor nessa outra direção, em torno do eixo Y. Você vai ter que encontrar esses valores. A excentricidade eu encontrei um valor menor do que 2, botei 2, que é o mínimo. Se encontrar acima de 2, usa acima de 2. Mas se encontrar abaixo de 2, coloque 2 como valor mínimo. Se eu não fiz isso nas aulas anteriores, em algum momento eu não considerei aqui o 2, usa o 2, valor mínimo da excentricidade. O Y é igual ao A, que é igual a 0,074.
Esse é o ábaco que eu utilizo. Olha aqui a figurinha. Ele é diferente dos outros dois pilares que eu trouxe no canal para você. Note, essas linhas aqui, ele mostra, no caso, a concentração de armaduras. Não importa quantas. Não é uma armadura, duas, três, não. Ele mostra que tem uma linha de armadura, a letrinha A aqui, ó. Tem no caso, tem barras aqui e barras na lateral. Aqui tem 3 vezes mais barras do que na lateral e 3 vezes mais barras aqui no fundo do que na lateral. 3 vezes A. Isso aqui eu estou usando A em termos de barras, tantas barras a cada 20 centímetros ou coisa que o valha. Aqui eu estou usando 3 vezes mais barras. Então, quando eu tenho um pilar cuja viga segue em balanço acima dele, eu sempre uso esse ábaco, sempre. Em que você vai ter aqui, no caso, mais concentração de armadura na região, no binário, né? Tração e compressão aqui. Na lateral, apenas armadura distribuída, respeitando o espaçamento máximo, e eu concentro mais aqui, porque o momento fletor máximo, ele vai estar aqui nessa onde eu estou apontando com o mouse, a viga está passando aqui em cima, no pilar. Tem outra viga aqui, mas a viga está bem apoiada, mas a viga em balanço, mais crítica, está passando por cima do pilar onde eu estou apontando com o mouse. Então você concentra mais armadura nessa região. Muito cuidado com esse slide 22. Esse é o ábaco bacana. Ah, Montoya, me lembrei. O colombiano, o livro do colombiano que traz os ábacos também, de pilares e para pontes também, é Montoya. Não lembro o restante do nome, mas a gente chamava de ábacos de Montoya. Então identifique a área com o lambda, no caso, nu igual a 0,246. No caso aqui 0,2, você tem 0,0, 0,2, 0,4, 0,6. Tem outra parte do ábaco. Acho que esse ábaco continua com 0,8, 1,2, ele continua. Só que a primeira parte desse ábaco, com a armadura concentrada aqui, tem uma outra parte também. Essa primeira parte, ela nos vale, porque o meu valor de Ni, ele está nesse primeiro ábaco. O Ni é igual a 0,2. O A igual ao 0074, o B 0074. No caso, são iguais. Se o A for maior do que o B, você usa o 1 igual ao A. E se o A for menor do que o B, você usa o 1 igual ao B. Você segue essa regrinha aqui. No caso, os dois são iguais, então tanto faz. Então eu vou entrar aqui com o valor de 0,074, com o melhor da minha precisão, a olho nu. Aqui você tem 0, 0,10, 0,20. Nosso valor é 0,074. Eu entrei aqui no ábaco, bem próximo. Poderia ter ficado um pouquinho mais para a esquerda? Poderia. Mas é o melhor que eu fiz aqui com o olho nu. Coloca no PowerPoint esse ábaco e faz essas linhas no PowerPoint. Deixa no PowerPoint para você, para sempre lá. É só colocar uma linha vermelha para cada cálculo e ver o valor que vai dar. Ou transforma isso aqui tudo para Excel. Dá para fazer sim. Cada caso você vai ponteando aqui e botando no Excel todas as possibilidades. Eu fiz isso no Excel. E estou aqui 0074 também para o valor de, no caso, UB. Então, cruzando os dois valores, você vai encontrar, no caso, o ponto, no caso, obtendo um ômega, no caso, de 0,15. Aqui 0,1, aqui seria 0,2, 0,3. Está no valor intermediário entre 0,1, essa curvatura, e 0,2 é a próxima curvatura. Então 0,15 é o valor aqui intermediário. Aqui é o outro ábaco. Aqui o ábaco ele continua. Note aqui, 0,8, 1, 1,2 e 1,4. Caso você encontre valores de nu, né? Essa letrinha grega acima de 0,8, você entra nesse segundo ábaco. E a mesma situação, mas são dois ábacos. Note que é Xerox mesmo. Escaneei. Xerox não, escaneei do livro do Susekin na época. Ficou um pouco ruim, mas é bem antigo esse meu scanner. Para poder deixar lá para fazer minhas equações e usar no escritório. É mais fácil usar assim a figura, botar no PowerPoint no escritório do que você sair calculando. Toda hora consultar o livro. É mais fácil você visualizar de forma mais clara, legível, iluminada no PowerPoint, medir com as linhas, do que toda hora ir lá no livro e ficar gastando, né, desgastando o ábaco do livro. Então, você tem a segunda parte do ábaco, a primeira parte do ábaco está no slide anterior. Então, esse ábaco você usa para situações em que você carece de armaduras mais concentradas nas extremidades do que nas laterais. São casos típicos em que você tem balanços nascendo ou continuando ali em cima do pilar. Então, continuando, a primeira hipótese nós observamos, aqui a segunda hipótese.
Então, com essa aula, você pode falar com determinação, sim, no seu currículo, você dimensionar colunas para a primeira e segunda hipótese. Todo mundo fala isso. Ah, você dimensiona para a primeira e segunda ordem? Sim, aqui primeira e segunda hipótese. O pessoal chama de segunda ordem. Você considera a segunda ordem pilar? Sim, eu sei dimensionar, já aprendi, o canal do Jari, já me testei, aprendi também na faculdade. Então, você coloca isso no seu currículo também, pode colocar que você dimensiona pilares para efeitos de segunda ordem, mas se numa entrevista, você fala, não, os pilares eu sempre dimensiono para efeito de segunda ordem. Se alguém perguntar, é a segunda, eu chamo de segunda hipótese, mas o pessoal costuma chamar de segunda ordem. Para a segunda hipótese, vai ter isso aqui. Lembre-se sempre, se o valor de E a Y der abaixo de 2, considere 2. Aqui o valor do nu, 0246, é encontrado no item 5.1. Se eu não tiver errado aqui na numeração do item, às vezes eu mudo a aula, eu não paro de mexer para melhorar para vocês. O FCD. E aqui o valor do UY, você entra com a equação direta, é só substituir os números na segunda hipótese. Você entra com A ao quadrado vezes B, e aqui o MDY, muito ponderado em torno do eixo Y, enquanto o valor do Y igual ao A. E para o X aqui inverteu, agora o X vem em sequência, você tem a excentricidade, agora em função da excentricidade ali, que a gente calculou para o caso do X, mais o momento fletor em torno do eixo X. Aqui inverteu. Antes você tinha o X aqui em cima, aqui o momento fletor Y e a excentricidade em torno do eixo Y. Agora inverteu. Entra como protagonista aqui o MDY e como, no caso, coadjuvante, ou complemento, né? MDX e o EAY vezes solicitante. Não é coadjuvante nem protagonista, é questão de ordem apenas. Qualquer um dos dois pode dar um valor mais conservador. Isso é muito relativo. Então aqui, 15 ao quadrado vezes 30, muito cuidado, aqui inverte, que fica, no caso, o A ao quadrado vezes B, ele muda para AB ao quadrado. Muito cuidado, é muito fácil de errar isso aqui, não é muito difícil não. Por isso eu recomendo colocar isso no Excel. E aqui o x igual a 0,09. Aqui encontrou até um valor maior. No caso, com a excentricidade, o valor de U ficou um pouco maior ficou o dobro do valor do y. Interprete os resultados também. É o mesmo ábaco. A aula de hoje toda é esse mesmo ábaco que eu não trouxe até então. Então, com esse ábaco está completo. Você tem um ábaco anterior para uma arquitetura de armação bem distribuída nos 4 lados do pilar. E esse ábaco aqui ele traz a concentração de armadura mais nos extremos. Se vocês pesquisarem na internet, vocês vão encontrar lá um material muito bom da USP, de concreto muito bom. Lá tem as tabelas de vários casos, muitos casos que eu nunca tinha visto. Deve ter ainda esse material na internet. Mas eu sempre usei esses ábacos do Suzekin, foi assim que eu aprendi com o livro do Suzekin. Eu tenho esse livro desde que era aluno. Era a nossa referência. Sempre pediam para começar pelo Suzekin. Mas, com todo o respeito ao Suzekin, eu vi que era mais fácil começar pelo Concreto Armado Eu Te Amo. Eu recomendo muito Concreto Armado Eu Te Amo. Para você começar o projeto, primeiro projetinho, primeiro bico, aprenda por ele e depois você passa por outro. Eu recomendo um livro do Aderson demais. Aderson Moreira da Rocha, ele traz todos os casos, reservatório enterrado, laje em forma triangular. O Aderson traz muito isso, casos diversos. O A, o B e o valor do nu já temos. Segue a regrinha aqui. Vamos entrar no ábaco. O 1 é igual a 0,09. O nu, 0,246. Então aqui 0,2, eu tenho 0,4 e 0. Eu vou entrar aqui com 0,2. Você entra com o valor de 0,09. Está aqui o valor de 0,09, 0,1, 0,09. 0,0 tá certo, 0,09 o 1. Perdão, o 1 no caso, se o A for o B, no caso, o A menor do que o B, o 1 é igual ao B. Então tá certo, tá certo. O 1 ele é igual a o B, que é essa outra, no caso, essa coordenada aqui de eixos, no caso, o B está aqui e o A ele está aqui embaixo. O A está aqui na horizontal, o B na vertical. Vamos analisar. O 1, no caso... Perdão. O A ele é menor do que o B. Confere. Então, o 1 vai ser igual ao B. Então, o 1 aqui
vai ser igual ao B. O B vai ser igual ao meu 1. Então, 0,09, você entra aqui, nessa coordenada aqui, no caso, puxando a partir aqui 0,09. E no caso, o seu UA, ele vai ser igual ao U2. Então, UA vai ser igual ao 2. Seria o caso... Se o 1 é igual ao B, então o 2 vai ser igual ao A. Então, o A vai ser aqui, 0,041, nessa outra coordenada aqui. Aqui 0, 0,10, 0,041 está aqui. Isso aqui confunde um pouco de você interpretar e trazer aqui para o ábaco. Então, sempre ler direitinho para poder não trocar os valores. Já troquei os valores, sim, isso acontece. Mas tenha cuidado para não trocar os valores. Sem trocar os valores na hora do dimensionamento. Depois verificando, você ainda confere. Que não pode entregar a casa final com os valores trocados. Acontece de trocar o valor no dia a dia. Mas você confira direitinho essa regrinha e na hora de aplicar, você aplica direitinho. Encontramos o valor de ômega igual a 0,08. Então aqui tem um 0, 0,1, ele está mais próximo de 0,1 do que do 0. Botei aqui 0,08, menor do que 0,1, o nosso valor de ômega. Quanto maior o valor de ômega, você vai ver no final a interferência dele na equação no final de tudo. Seções internas. Manifletores, no caso de cálculo, o M solicitante igual a 0,6 vezes MX menos 0,4 vezes MX. Então, 0,6, o que é isso aqui? Eu fiz um recorte em torno do eixo X no diagrama de manifletor para esse pilar P7, naquele pavimento 2. Fiz um recorte, ele continua lá para o segundo pavimento e lá para o pavimento térreo. Recorte do diagrama de manifletores em torno do eixo X pelo F2. Então, eu tenho lá 1,53 e 0,76. Dois manifletores, no caso, diferentes. Substituo aqui nas equações o MX1, MX2, pode chamar assim. MX1 ele é maior que MX2. Encontrei 0,614 por MX. Tem que fazer essa aferição, digamos assim, na hipótese, essa combinação. Tem que fazer essas combinações. 0,4, também se multiplica 0,4 vezes o MX maior, encontrei 0,612. Qual que governa? O que governa aqui é o valor de 0,86. Aqui são os valores nominais. O que governa é 0,614. Eu multipliquei por 1,4 e encontrei o multiplicador ponderado aqui para entrar na equação. Aqui é o multiplicador nominal, que eu peguei lá na nossa tabela. Lá atrás, que eu trouxe os valores nominais. Multipliquei os valores nominais. O que governa 0,614, multipliquei por 1,4 e encontrei 0,86. Esse é o valor que eu vou entrar na equação para o cálculo aqui da segunda hipótese, segunda ordem. Para o MY, mesma coisa, 0,6 vezes o multiplicador máximo, menos 0,4 vezes o multiplicador mínimo. Quem é esse máximo e mínimo? Em torno do eixo Y, na outra direção do pilar, eu extraí lá da F2, o outro pórtico que cruza o pilar, que eu falei que entrava na sua tela, entrava e saía da sua tela. Tem um pórtico também cruzando o pilar, entrando na sua tela. Eu encontrei o multiplicador máximo 0,42, 0,36 nesse outro pórtico que chega no pilar P7. O pilar P7 é um pilar de quina. Note aqui que numa hora a viga ela continua em balanço, no outro pórtico a viga termina nele. Não tem viga continuando aqui. Ele é um pilar de quina. Faz sentido. Então, sempre traga essa fotinha, esses valores, para você computar essas combinações aqui, que eu estou trazendo para você. E no final, de novo, 0,4 vezes o multiplicador máximo, então do eixo Y, e veja qual que governa. Aqui eu botei de novo 0,618 que governa esse aqui. Multipliquei por 1,4 e encontrei 0,235. Aqui são multiplicadores sem a letrinha D. Multiplicadores nominais. Aqui são os valores acrescidos da letra D, de design, projeto, já estão ponderados. Então, use o valor ponderado. Só multipliquei, anote aí para você se lembrar. Por um momento eu me confundi, achei que tivesse anotado um valor errado. Mas aqui eu já multiplica por 1,4, enquanto o valor máximo, o valor que rege, e multiplica por 1,4. Vou botar essa notinha aqui que eu não botei, perdão. E aqui, voltando, EAX 2 centímetros, 0,02 metros, E2x igual L ao quadrado sobre 10 vezes 0,035 mais FYD sobre E, H vezes nu mais 0,5.
Então, o FYD você encontra fazendo o FYK do aço CA50, da barra CA50, 5.000 kg por centímetro quadrado, dividido por 1,15, você encontra 4,35 toneladas por centímetro quadrado. Esse valor fica na minha cabeça desde aluno. É fácil de ficar na cabeça esse valor de armadura, de FYD final para dimensionamento de estribo, de vergalhão. Esse valor de NU 0246, veja lá no slide 19, se não me engano está lá atrás, no slide 19. O 0,5 é da fórmula, 15 centímetros é a largura do pilar, que entra aqui, não entra aqui a altura, a gente está verificando a outra hipótese. O valor de FYD, o E, no caso do pilar, do concreto, perdão, E2x igual a 4,52 centímetros. Vou botar aqui em metros, 0,045 metros. Então, M1YD é igual a ND solicitante vezes EA2x mais E2x. A excentricidade que a gente encontrou, no caso, em torno do eixo X, tem que ser sempre menor número igual a 2. E o E2x. A gente pode encontrar valores acima de 2 aqui. Quando começa a calcular o valor de E2x, é comum encontrar valores acima de 2. Não é tão difícil, não. O ND solicitante e deixa. Quando é acima de 2, deixa. Não pode dar menor do que 2. Então, o ND solicitante 23,67 toneladas forças, multiplico pela excentricidade, encontrando 1,54 toneladas forças vezes metros. O x é igual ao b, você substitui aqui nas equações o valor de mdx, ab ao quadrado FCD, encontrando o x igual ao b igual a 0,03. E aqui o y igual ao a, que é igual a m1yd, mais aquele valor que a gente encontrou ali atrás, considerando o trecho, né, do ábaco que eu extraí do F2, a extração do diagrama de motor do F2, que eu mostrei ali atrás, aquele valorzinho, 1,54. MD solicitante, aqui em torno do eixo Y, 0,235, perdão, 0,235 é o valor que encontramos ali pela combinação ali no F2. O M1YD é o nosso valor em torno do eixo Y. Então, o Y igual ao A é igual a 0,122. Então, tem o X e tem o Y já calculados. E entra aqui de novo no ábaco para 0,246, o A e o B. O A 0,03, o B 0,122. O A, no caso aqui, ele é menor do que o B. Então, o 1, no caso, ele vai ser igual a o B. Então, 0,18, valor de ômega. Aqui inverti. Então, 1, 0,122. O 2, 0,03. Então, você tem aqui que o valor de 0,03 vai ficar aqui, alinhado com esse eixo, e 0,122, que é 0,12, né, vai ficar aqui alinhado com esse outro eixo. Na interceptação desses dois valores, você tem um valor entre 0,1 e 0,2, um valor de aproximadamente 0,18 pelo ábaco. E pela segunda hipótese, você tem aqui EAY, 2 centímetros, 0,020. E2y, você entra com essa equação também, a equação parecida com a equação que a gente usou anteriormente. Encontra o FYD, vai substituir aqui, no caso, o valor do FYD aqui em cima, com o módulo de elasticidade. Você tem o valor de ULE, 30 centímetros agora em relação à altura do pilar. A gente está analisando agora em relação a X. Em relação a Y, mas você usa... Isso aqui confunde. Quando você usa EAX, você usa a largura, mas quando usa EAY, você usa a altura. Isso aqui confunde, é muito fácil de trocar. E o 0,246 no slide 19. O E2Y, portanto, 0,023 metros. Entra de novo aqui com a equação M1x é igual a ND solicitante vezes a excentricidade, EAY mais E2Y. Você encontra M1x e fruto dessa excentricidade é igual a 1,02 tonelada força vezes metros, na segunda hipótese. O y, você entra com o valor de MDY, dividido por A ao quadrado vezes B, FCD. Depois calcula o x, considerando a excentricidade, M1, e depois o MDX solicitante. Esse MDX solicitante a gente encontrou naquela combinação ali do ábaco, senão você não vai encontrar nunca. Se eu não falar, você pode esquecer. Então a gente usa esse valor de MDX aqui nessa equação, nessa parcela, para a segunda hipótese, em função do
daquela combinação de fazer 0,6 vezes o aumento do máximo, menos 0,4 vezes o aumento do mínimo. Máximo e mínimo em relação aos momentos fletores atuando, no caso, no pórtico do pilar, em relação a x e em relação a y. Depois calcula de novo 0,4 vezes o aumento do máximo, compara, multiplica por 1,4, que é o valor nominal, enquanto o valor ponderado. Esse MDX é fruto daquele resultado ali da combinação. M1XD, no caso da excentricidade, e você encontra o x igual a 0,065. Entra no mesmo ábaco, de novo, o nu 0,353 é bem próximo de 0,4. Tente fazer com 0,4 em casa, esse exercício. Eu fiz com 0,2, já estava no automático, mas eu vendo agora, 0,353 é mais próximo de 0,4. Eu faria 0,2 e faria 0,4 e obteria o valor mais crítico. Caso eu não tenha feito aqui para os dois valores, faça para 0,4 em casa. Basta entrar, você vai ter o valor de UA e o valor de UB. Você tem o A e o B, segue a regrinha aqui. Então, quando, no caso, o A ele é menor do que o B, no caso, esse 1 é igual ao B, que é igual a 0,065. Então, 0,0016, esse valor bem pouquinho aqui, vai ficar alinhado com esse valor aqui, de UA, aqui embaixo, e o valor de UB vai estar alinhado aqui com o valor de 0,016. É 0,065, né? Entre 0 e 0,10. Encontrando o valor de ômega abaixo de zero. Deu aqui abaixo de zero. Se eu fosse entrar aqui no ábaco com o valor de nu igual a 0,4, eu iria ter aqui o valor de UB alinhado aqui, ia dar abaixo de zero também. Mas quando tiver aqui um valor de nu, sempre veja, se estiver mais próximo de 0,4, analise como se fosse nu, igual entre nessa porção, nesse quadrante do ábaco. Não entre nesse quadrante que eu entrei. Porque você vê agora que 0,353 é mais próximo de 0,4 do que 0,2. Então, se 0,20 e pouco, 0,3, entra aqui 0,20 e pouco, faz nesse quadrante que eu estou fazendo aqui. Se for 0,3, faz nos dois casos. Se for 0,353, mais próximo de 0,4, faz nesse quadrante aqui de 0,4 seu estudo. Mas fica o entendimento do ábaco, é importante entender o ábaco. Qualquer valor você agora sabe entrar, você domina e não tem mais mistério. O mais importante é obter o valor de ômega. A gente faz esses cálculos todos para poder obter os valores de ômega. Os valores de ômega são os valores mais importantes de toda essa aula. Eles que vão determinar a armadura, o quanto de armadura que a gente vai utilizar no nosso pilar como armadura final. Então, sempre utilize, né, a excentricidade de 2 centímetros. Caso encontre algum valor abaixo de 2 centímetros, você sempre utilize mínimo 2 centímetros. Encontrou 0,5, 1,2, utilize 2 centímetros. Se encontrar acima de 2, deixa. Mas no mínimo sempre 2 centímetros. E a armação final. Você tem aqui o máximo valor obtido de ômega. Foi de 0,15. Lendo todos os ômegas que nós encontramos, o máximo foi de 0,15. Esse ômega é o mais importante de dimensionamento todo para poder encontrar o valor de ômega mais crítico. Esse ômega que governa. Ômega máximo vai entrar aqui em cima da equação. Esse deslocamento do ábaco, da deformação específica, né, do aço, com a tensão dele, de 0,002, ele é igual a 0,84 vezes FYD. Multiplica 0,84 por 5.000 kg por centímetro quadrado, encontrando 4.200 kg por centímetro quadrado. Entra na equação 4.200, aqui no denominador. O ômega máximo 0,15. Lembrando, quanto maior o valor de ômega, maior será o valor da armação, que ele está no numerador. Vezes a área do subpilar, 15 por 30, né? 15 vezes 30 dá 455 centímetros quadrados. O FCD do concreto, a gente calculou, dividido por 1,4. 30 megapascal dividido por 1,4. Encontrando a armação final de 3,44 centímetros quadrados. Então eu tenho que falar esse dimensionamento todo, é enfadonho, é muito enfadonho para mim trazer essa aula de pilar, que é muita equação, mas não tem como ficar falando de cada equação a miúde, assim, falando muito precisamente. O ideal é botar no Excel, conferir e ver se o resultado está batendo. Quando bate é uma satisfação enorme. Você já ganhou essa parte mecânica. Mas quando fizer no Excel, confira diversas vezes. Não libere seu Excel para você mesmo. Versão 0.1, está em teste. Mas sim, em teste. Porque em algum caso ele pode ser que falhe. Então sempre
confira seu Excel até você ter confiança no que você está fazendo. Porque se fizer esse dimensionamento todo à mão, além do o dono da empresa não aceitar, você está gastando muito tempo dimensionando à mão, um pilar vai levar aqui meia hora, 40 minutos, 1 hora escrevendo isso aqui tudo. Coloca no Excel. Você faz o cálculo rapidinho. E o ábaco você pode consultar, não é perda de tempo nenhum. Você coloca o valor de ômega encontrado no ábaco para cada caso no Excel. Ou você pode pegar aquele ábaco lá, como eu fiz, e todas as hipóteses vai colocando no Excel. Todas as hipóteses possíveis. Entre 0, 0,1, 0,1, 0,2. Para abscissas e ordenadas, valores de x e y. Você pode botar isso no Excel. Então, a armadura final 3,44 centímetros quadrados. A armadura total que o nosso pilar precisa para poder resistir àqueles esforços normais, né, axiais, e aos momentos fletores aplicados no eixo X e no eixo Y. E aqui o cálculo do número de barras longitudinais. Você tem aqui as barras, no caso, em diâmetros, 5, 6,3, 8, 10, 12,5, assim por diante. Todos os diâmetros nominais e todas as áreas calculadas aceitas nas tabelas comerciais, tabelas nominais do comércio brasileiro. É uma tabela extraída do livro Sequin, assim que se usava na década de 70, 80 e até hoje se usa assim. Não precisa calcular cada uma e usar o valor que você quiser. Use os valores que estão aqui no seu Excel, cria lá uma condição em função do tipo de barra que você escolher. Ele vai ter lá um drop list, né, um menu flutuante, e você vai lá, uma célula flutuante, você tem lá já o diâmetro atrelado à área comercial, já começa o cálculo certinho no seu Excel. Então essa tabelinha é a tabelinha oficial, é extraída do livro José Carlos Sequin, e você tem os valores comerciais, no caso do comércio brasileiro. N total, a área total que a gente encontrou, 3,44. Como eu estou usando a armadura de 12,5, uma barra de 12,5 ela tem 1,23 centímetros quadrados. Dividido por 1,23 dá 2,8 barras. Ou seja, total, ele precisa de 4 barras de 12,5 milímetros para poder resistir a esse esforço de manto fletor. Se eu usasse aqui barras de 10 milímetros, eu iria ter uma área, no caso, de 0,785. Eu iria dividir e iria encontrar mais barras, talvez entre 4 e 6, não sei que valor que vai dar aqui. Talvez entre 4, se encontrasse aqui 4,5 barras de 10 milímetros, eu notaria 6 barras. Eu arredondo para o número par. Se eu encontrei 2,8, eu ponho 4 barras. Se eu encontrasse 4,90 e pouco, eu ponho 6 barras. Então, você pode fazer assim como eu faço, arredondar para 2 barras, no caso. Ou você adotar aqui, por exemplo, acima de 4,8. Você pode botar 4 barras de meia polegada. E o 0,8 você multiplica pela área de novo. O restante, né? 4,8. 0,8 multiplica pela área total. Encontra a área que precisa, a área restante. E divide pela área de uma barra menor. Aí você mescla barras de meia com barras de 10 milímetros. Pode fazer isso também. Isso aqui eu costumo fazer para não ficar um arredondamento muito grotesco. Faço isso aqui muito para vigas. A fração, o restante final, após a vírgula, eu multiplico de novo pela área total e divido por uma barra menor, apenas para complementar. Então eu poderia ter, por exemplo, para 4,8, ao invés de usar 6 barras de meia polegada, eu poderia usar 4 barras de meia polegada, e o 0,8 eu ia multiplicar, dividir pela área de 10 milímetros, ia dar umas 2 barras de 10 milímetros. Então eu iria ter 4 barras de meia e 2 barras de 10. Então é uma forma de você fazer para não ficar toda hora arredondando. Mas eu sempre faço isso. Arredondo para o número par seguinte. Nunca arredondo para 3, seria para 4. Se fosse 6,70 e pouco, eu usaria 8 barras. E assim por diante. Então aqui botei o título direitinho do José Carlos Sequin, tanto os ábacos de pilares quanto a tabelinha aqui. Lembrando que o ábaco de pilar você também pode obter no livro do engenheiro colombiano Montoya. O nome dele é Montoya, me lembrei. Então você coloca no projetinho, embaixo do pilar, 4, Φ, 12,5, né, no caso. E aqui foi só como eu encontrei 4 barras, e ali é um pilar que tem um balanço, eu preferi botar mais 2 barras de 10.
Então isso aqui é uma coisa, é o cálculo, outra coisa é você analisar o contexto. É um pilar que está em balanço. Então eu coloquei 4 barras e mais 2 barras de 10 por ser um pilar ali que está em balanço. Ah, Jerry, mas você precisa desse conservadorismo todo? Primeiro que é um pilar em balanço. Segundo que é uma obra de casa. E obra de casa costuma não ter mão de obra especializada. Mão de obra boa, às vezes é boa, às vezes não é. E quando é boa, é uma qualidade mediana. Então eu não vou correr risco. Então, para casas, obras que não são feitas assim por construtoras, com certificado, certificação, eu procuro, em casos como esse de balanço, colocar alguma coisa a mais para me precaver. Não custa nada. Isso aqui é uma segurança que o cliente nem sabe que a gente está colocando, já está inclusa no projeto. Então aqui eu coloquei 4 barras, no caso, de meia, em cima e embaixo. E além disso, essas 2 barras de 10 eu botei aqui intermediária. Talvez não tenha sido nem só por causa eu concentrei nas extremidades. Se fosse por causa do balanço, eu poderia botar sim por causa do balanço, uma barra aqui no meio, uma barra de 10 aqui no meio, outra barra de 10 aqui embaixo, aqui no meio, se houver espaço, né? Tem que ver o espaçamento entre barras, espaçamento mínimo entre barras. Mas nesse caso, eu minto, eu coloquei 2 barras de 10 por causa do comprimento. Como eu tenho 30, a distância máxima entre as barras, não lembro aqui de cabeça, posso mostrar aqui na aula, não sei se vou mostrar aqui ainda, mas a distância máxima entre entre eixos de barras longitudinais, tem um máximo também. E se esse máximo extrapolar, você tem que botar barras intermediárias. Então, como eu não preciso de mais barras de meia, basta 4 barras de meia, eu botei 2 barras de 10 para poder quebrar esse espaçamento máximo, respeitar o espaçamento máximo. Esse é o termo correto. Então foi isso. Nesse caso não foi nem por causa do balanço, foi por causa do espaçamento máximo, que não estava atendendo. Então precisei colocar uma barra mais intermediária. Para não ter que colocar 2 barras de meia aqui, por causa de uma questão de espaçamento máximo, botei 2 barras de 10. O valor mínimo que eu utilizo para pilares é barras de 10. E para estribos, tá aqui 37 barras, tipo N16 é o número que está no meu projeto, 2 barras de 5 a cada 10. O que é 2 barras de 5? São 2 pernas verticais. O estribo você conta como 2 pernas verticais. Então são 37 barras, né, no caso de 2 pernas de estribos, no caso, a cada 10 centímetros. 70 centímetros no caso de comprimento total. O correto desse 2 é você botar aqui, né, 37 vezes 2, botar o resultado final aqui. N16, tracinho, φ de 5 a cada 10. Quando eu coloco esse 2 aqui, ou multiplico por 37, eu coloco uma nota. Perdão, 37 tá certinho. Eu coloco uma nota no projeto indicando esse número 2, de onde é que ele vem. Então, eu refiro que esse número 2 se refere ao número, às pernas verticais. São 2 pernas verticais de estribos. Se eu estou usando apenas um estribo. Então, seriam 37 estribos, né? Cada estribo tem 2 pernas verticais, então é um estribo só. Então, tanto faz eu botar aqui 37 N16 tracinho φ de 5 ou 37 N16 tracinho 2 φ de 5. Quando eu coloco 2, eu coloco no projeto. O 2 se refere ao número de barras verticais, para não confundir, para não pensar que são 37 vezes 2 estribos, ou seja, 2 estribos a cada 10 centímetros. Não apenas um estribo a cada 10 centímetros, mas são 2 pernas verticais. E o comprimento total é 7 mais 22 vezes 2, mais os lacinhos. Cada lacinho eu coloco com 5 centímetros, máximo 6 centímetros para um pilar mais pesado. Então o espaçamento máximo foi isso mesmo. Espaçamento máximo entre barras longitudinais de um pilar, no caso, deve ser o menor entre 2 vezes, a menor dimensão, 2 vezes 15, 30 centímetros, ou 40 centímetros. O espaçamento máximo é 40 centímetros. Ele está dentro do espaçamento máximo. Mas eu botei 2 porque o espaçamento máximo... Assim, quem rege é 30, né? Quem rege é 30. Aqui tem menos do que 30. Eu botei comprimento de 4 centímetros. Tem menos do que 30. Tem 20 e pouco. 21, 22 aqui. Não tem mais do que isso, não. Mas eu botei porque quando está acima de 20, acima de 15, para pilar eu costumo botar um vergalhão a cada 15. No máximo a cada 15, a cada 20 em raros casos. No caso de balanço, eu procuro botar um vergalhão a cada 15, para não correr esse risco. Então, esses dois ferros de 10 tem mais nesse quesito de espaçamento máximo, para não ficar um espaçamento muito grande. E a armação mínima de pilar
é importantíssimo você ter esse número, no caso, em mente, para você que trabalha em obra também, 0,8% vezes BW vezes D. Lembrando que é 0,8%. Não multiplique 0,8 direto, não, você vai encontrar um valor bem alto. Divide por 100, 0,8 divide por 100, vai encontrar 0,008 vezes 15 vezes 30, encontrando 3,6. Pela antiga NB1, né, se o índice de flambagem viesse a ser encontrado com valor de lambda menor do que 30, um pilar muito curto, a mínima taxa de armação do pilar deveria ser 0,5% vezes BW vezes D, pela NB1 antiga. Encontrando aqui um valor total de 2,25. Se o lambda fosse menor do que 30. Tinha esse quesito a mais na NB1. Apenas para você constar aqui como referência. A NB1 não existe mais, gente. Mas se quiser, usa como referência para ter um valor a mais para sua segurança. E a armação máxima do pilar, ele deve ser de 6%. Aqui não é mais 0, aqui é 6% mesmo. Mas tem que dividir por 100. Então fica 0,06. Né? Lá em cima fica 0,008. Aqui embaixo fica 0,06 vezes 15 vezes 30, encontrando 27 centímetros quadrados. Ou seja, a minha armação ela tem que estar entre 3,6 e 27. Não pode ficar um valor abaixo de 3,6 e nem acima de 27. Cálculo da armação transversal. O FIDL, o diâmetro do vergalhão principal, se divide por 4 e encontra o diâmetro do seu estribo. Simples assim. 3,13, adotamos 5 milímetros, né? 4,7. A gente chama 5 milímetros em concreto armado. Em metálica se chama 4,76 milímetros. Então aqui de 5 milímetros, a barrinha ela tende como estribo. O espaçamento máximo entre estribos é 30 centímetros, ou a menor dimensão, que é 15 centímetros, ou 12 vezes φ, que é o diâmetro da barra longitudinal, que equivale a 15 centímetros. O valor que governa, no caso, é o menor valor, é 15 centímetros. Então eu tenho que usar um estribo a cada 15 centímetros no máximo. Quer usar a cada 10? Pode usar. É um critério a mais, é um pilar em balanço. Eu costumo até reduzir esse espaçamento. Se eu encontro 15, eu uso 10. Se eu encontro 20, eu uso 15. Para poder, por ser um pilar em balanço. Portanto, adota um estribo a cada 15 centímetros. Então você escreve lá 2, que é 2 perninhas, φ de 5 a cada 15. Lembrando que, se você escrever 2, coloca um desenhozinho do lado, na planta, indicando que 2 se refere ao número de pernas verticais. Essa é a indicação correta, a indicação clássica. Normalmente se indica apenas φ de 5 a cada 15. Um estribo de 5 a cada 15, quer dizer isso. φ de 5 a cada 15 são 2. Eu uso 2, mas quando eu uso 2, eu ponho essa informação em forma de um desenhozinho elucidativo, para não confundir. Detalhamento final do pilar. Detalhamento final do pilar, você tem aqui 6 barras, num pilar de 15 por 30, no caso. Você pode arredondar, botar 6 barras de meia polegada para o pilar todo. Eu encontrei 4 barras no cálculo, Jari. Mas pode botar 6 barras se você quiser, não é demérito nenhum, não é vergonha nenhuma, não está exagerando muito. É um pilar que está em balanço. Se quiser, pode fazer assim, indicar também assim, dessa forma, ou indicar no desenho 2 barras de meia. Aqui, botar, se fosse meia polegada, quiser botar 6 barras de meia, que seria 2 barras de meia e 2 barras de meia. Pode indicar assim para cada linha de pilar, um desenho técnico, ou como mostrei anteriormente, uma linha de chamada só e 3 linhas, se forem as mesmas barras. Se forem as mesmas barras ou barras diferentes, pode mais chamar assim. Cada linha de barras você chama por uma linha de chamada diferente. Tanto faz. Então N1, barra N2, N3, N4, N5, N6, N1, N2, N3. São os números para cada pavimento, você vai ter o número de barras diferenciando em função da geometria. Comprimento, pé de galinha, enfim. As barras intermediárias não tem pé de galinha, lá embaixo tem pé de galinha. Então, se uma barra diferencia da outra em função do detalhe do comprimento, você tem que mudar a nomenclatura. Não é só em função do diâmetro, não. Então, você pode chamar assim as barras de meia. Eu botei 2 barras de 10 a mais no cálculo. Lembrando que a armadura, a hora total da armadura, ela deu levemente abaixo do mínimo, né, da armadura mínima de cálculo. Ele pedia 3,6, encontramos 3,40 e pouco. Mas eu botei 2 barras de 10 a mais. Então, acabei nem conferindo. Mas confira essas 2 barras de 10 a mais, o quanto que fica ali de armação total. Porque a armação total mínima a gente encontrou 3,4, mas a armação mínima, por norma, ela pede 3,6, se não falha a memória. Me esqueci de falar sobre isso.
Então, verifica se 4 barras de 10 mais 2 barras de 10, ela dá acima de 3,60 e pouco, um valor desse que a gente encontrou para armação mínima. Então, aqui eu botei 2 barras de 10 para poder quebrar esse espaçamento máximo. E também porque para pilar, eu procuro não botar uma vergalhão mais do que 15 centímetros. 15 ou 20, 15 centímetros, acho que é o espaçamento máximo que eu uso em vergalhão para pilar. Então, duas pernas no caso, de um estribo de 5 milímetros de diâmetro a cada 15, no caso, centímetros, e a cada 70. Perdão, cada 70 não, com 70 centímetros de comprimento. E aqui você tem aqui a nomenclatura, porque N1, N2, N3, N4, N5, N6. Aqui tem as barrinhas, lá de baixo até lá em cima, botei em cores diferentes. A primeira vem, tem que garantir um transpasse, vem a segunda, faz o transpasse e continua, garante outro transpasse, e a última não tem mais transpasse, ela termina no teto, lá no último pavimento. Então tem aqui N1, N2, N3. Então N1, 4 barras de meia, com X de diâmetro, perdão, X de comprimento, né? Mais 20 centímetros de pé de galinha. Quando é um prédio mais alto, pode aumentar o pé de galinha para 25 ou 30 se quiser. Mas para casas e prédios de 3, 4 pavimentos, eu uso o pé de galinha de 20 centímetros. N2, 4 barras de meia, comprimento tal. N3, 4 barras de meia, comprimento Z. Aqui é um exemplo com a barra de meia. Tem que fazer com a barra de 10 também esse diagrama. Então no projeto eu também indico esse diagrama, indicando as barrinhas N1, N2, N3, N4, N5. Todas as barrinhas eu indico no diagrama. Para cada pilar eu faço um diagrama desse, mostrando para poder orientar o operário na obra. Esse comprimento de transpasse 65 centímetros. Por quê? O comprimento de pilar, né? Comprimento de transpasse para barra de pilar, eu uso o valor de 50 vezes o diâmetro. Então eu encontrei assim próximo de 65. Esse é o valor que eu uso. Eu costumo adotar entre 40 e 60 para emendas de pilares e emendas de vigas. Aqui a tabelinha do Susequim também, do volume 1, do José Carlos Susequim. É o livro dos livros de mais expoentes, maior potencial que a gente tem no nosso mercado de concreto armado no Brasil. É um livro valiosíssimo, é antigo, mas é atemporal esse livro. Então você tem aqui o comprimento de transpasse, o LB, para as zonas de boa aderência do concreto e má aderência. Quando você tem lá a viga, um elemento deitado, a zona de boa aderência, até 30 centímetros aqui da altura da viga, é uma zona de boa aderência. Nessa altura final aqui, acima de 30 centímetros, é uma zona de má aderência. O elemento do pilar, ele é todo constituído de zona de boa aderência. Para a viga tem boa aderência até 30 centímetros de altura e depois é má aderência. Para pilar ele é todo boa aderência, você lembre disso. Né? As vigas já falei, já repeti, já botei apenas o textinho aqui. Então a barra sem gancho, nossa barra seria sem gancho, toda ela é sem gancho. Lá embaixo você vai ter o pé de galinha, que é um gancho. Pode considerar com gancho apenas na barrinha lá embaixo. Mas considera todas as barras sem gancho, CA50. Antigamente tinham CA50A e CA50B, hoje em dia é só CA50. CA25 seria barra lisa. Sempre use CA25 para fazer emenda, para poder ancorar no pilar. E, tipo assim, 20 centímetros no pilar, deixar 20 centímetros para fora para poder fazer um transpasse, ou 40 centímetros para fora, com um vergalhão. Quando fizer uma obra de reforma, nunca faça reforma, furando o pilar e botando o vergalhão CA50. Eu coloco o CA25 nessas ocasiões. Eu chumbo, né, eu penetro lá o CA25 no pilar, grauteio, cerca de 20 centímetros, deixo uns 40, 60 para fora para poder fazer o transpasse, venho com o vergalhão. Quando eu preciso colocar uma viga nova no pilar existente, por exemplo. Então o CA25 ele é muito útil, barra lisa, para essas situações de emenda, de reforço, de construção existente. Não, CA50, o FCK de 30 MPa nem tinha aqui na época, o máximo pela norma era 18 MPa na época desse livro, isso aqui, década de 70. Então, nosso 30 MPa não usa o último, 26 MPa que está aqui. Que está em quilos por centímetro quadrado. É mesmo que falar 26 MPa. Então, para CA50 e um FCK de 26, eu preciso de 37 vezes φ. Lembrando que quanto maior o FCK, menor é o comprimento do transpasse. Eu sempre uso entre 40 e 60 e valor de cabeça. Ao você está na obra,
é importante você se lembrar dessas referências, entre 40 e 60, um valor de transpasso. Às vezes você não tem tempo para poder ligar para o engenheiro, pedir por e-mail, pelo fax, não tem esse tempo disponível. É importante ter essas informações na cabeça. Ah, não sou calculista, mas é importante ter esses valores mínimos na cabeça. Então foi nessa aula de hoje. A aula de pilar é uma aula comprida, é enfadonha, é muito desgastante para mim, mas eu tenho que trazer tudo direitinho para você. Eu fiz com todo carinho a aula e trouxe tudo. Eu consegui trazer o segundo ábaco, que estava devendo para você há muito tempo. É o segundo ábaco que eu uso para dimensionamento de pilares. Então são os dois ábacos que eu uso. Tem um terceiro que eu uso, do sequim, mas é mais o primeiro ábaco que eu trouxe anteriormente, quando a armadura é igual, os 4 lados do pilar, igualmente espaçada. E esse segundo ábaco, quando eu preciso colocar uma concentração de armadura maior na parte de cima e na parte de baixo. Uma concentração maior de armadura, no caso desse de balanço, por exemplo. Eu poderia substituir a armadura de meia por armadura de 10. Aí eu teria que usar umas 3 barras lá em cima, na parte superior, e 3 barras na parte inferior do pilar. Né? E 2 ali no meio. Né? Então fica a seu critério essa questão de botar 2 barras a mais para poder quebrar esse espaçamento máximo. Ou você limitar na sua cabeça no espaçamento máximo de pilar. Eu também vou usar igual o Jari, no máximo 15 centímetros. Independente do espaçamento máximo der 20, 30, para pilar no máximo 10 centímetros ou 15 centímetros, os vergalhões. Cria esse procedimento de vida, esse procedimento técnico para você, calcado na boa prática. É importante você sair um pouco do cálculo e pensar no contexto. Né? É um pilar em balanço, é um pilar central, mas com uma carga muito elevada, tem uma caixa d'água, tem um maquinário ali em cima. Isso tudo te faz eu colocar uma armadura a mais, por questão de garantia da segurança. Você dormir, o importante é você chegar em casa, botar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, com a consciência limpa. A pior coisa é você fazer um cálculo, passou, mas você ainda está com aquilo na cabeça. Isso não é bom. Então, analise o contexto, faz suas orações, é importante rezar, orar, tá com a mente em paz, na hora do cálculo, na hora do discernimento, e antes de liberar a planta, liberar ela com tranquilidade. Então foi nossa última aula de pilar, coluna para casa 1. Eu vou trazer as fundações em sapatas, eu não trouxe nada de sapato ainda no canal. Vou trazer bem completo para dimensionar sapato antifletor, esforço normal, antifletor também, escorregamento e tombamento também. E já vou começar a casa número 2, uma casa bem simples, no mesmo molde da casa 1, mas mais simples ainda, bem devagarinho. Muita coisa aprendi com vocês nessa casa 1. Eu vou trazer de uma forma mais tranquila, uma didática diferente, mais colorida, mais dinâmica. Vai ficar mais gostoso. A casa 2 que eu vou trazer, eu estou trazendo já daqui a poucas semanas. Muito obrigado por me assistir e me prestigiar aqui no canal mais uma vez. E fica aqui todo esse esforço. Guarde essa aula com carinho para você. Faz o resumo em casa. E agora você sabe fazer um pilar, dimensionar pilar para efeitos de primeira e segunda ordem, com as 2 tabelas que eu mais uso do livro do Sequin. Lembrando que o outro livro que tem tabelas de pilares é o livro do Montoya. Só tem esses 2 livros que eu conheço, Sequin, Montoya. E se for na internet, procura por material de concreto armado da USP ou Unicamp. Lá vai ter na internet, eu me lembro. Muito obrigado e te aguardo na próxima aula.